Muito bem, estamos aqui de volta para a lição de número 6 do curso de Ética Cristã, do curso da ETAD, ciclo 2, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Vamos agora à lição 6, falar dos transplantes de órgãos, como uma expressão de amor. O autor desse livro, no dia 24 de maio de 2009, foi submetido a um transplante de fígado. Terminada a cirurgia e depois de estar na UTI, buscou saber qual era o nome do doador. Vendo a ansiedade, o chefe da equipe cirúrgica explicou que fazia parte do protocolo não revelar ao receptor a identidade do doador. Mas foi o que ele entendeu. Naquele momento, restava apenas agradecer a Deus, faltando-lhe palavras por isso. E ele acabou orando pela família, mesmo anônima e abnegada, que permitiu que o órgão desse ente querido viesse salvar não apenas a vida do autor aqui, mas também de outras pessoas igualmente graves e crônicas. Sua decisão não foi fácil, desabrochou o amoroso amor cristão. Até hoje, o autor desconhece quem foi a pessoa cuja morte trouxe a sua segunda chance de vida. Não sabe se ela era negra ou branca, mas não importa. O amor transcende as etnias, as línguas e fronteiras. Somos todos filhos de Adão e Eva. E nessa condição não devemos ignorar nossos laços e dependência. Todos, na verdade, precisamos um dos outros. Ninguém consegue viver ilhado. O coração de uma pessoa negra bate no peito da mesma forma no coração de uma pessoa branca. E no peito árabe pulsa um coração da mesma forma que pulsa o coração no judeu. O transplante de órgãos é capaz de operar semelhantes milagres. Nesse capítulo, vamos mostrar qual é a posição bíblica acerca desse assunto tão delicado e urgente. E para isso, contaremos também com a experiência do próprio autor. Mas desde já, adiantamos que a doação de órgão é uma das expressões de amor cristão. Quem jamais nos esqueça da palavra do Senhor Jesus. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, verso 13. Nessa lição, trataremos de 6 textos. Falaremos transplante de órgão e tecidos, a história da doação dos órgãos, a história de doação de órgãos no Brasil, a história de doação de órgãos e tecidos no âmbito legal, a doação de órgãos e tecidos no âmbito teológico e, finalmente, a ética na doação dos órgãos. Vamos então ao texto 1, o transplante de órgãos e tecidos. O transplante de órgãos e tecido é um dos procedimentos mais complexos da medicina. Foi o que aconteceu no Hospital Geral de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Ali, entre médicos e psicólogos e enfermos, o autor teve a impressão de estar assistindo uma grande, minuciosa, delicada operação logística que era impecável para o público. Conversando ali com pacientes e médicos, o autor convenceu que a transplantologia não pode exigir menos do que a excelência daquele que vai ser transportado o órgão. Do transplante requer melhores recursos técnicos e materiais. Esse ramo da ciência vem comprovar o formidável progresso das ciências biofilosóficas, conforme afirmou o filósofo e médico francês Jean Bérard, de 1908 a 2006. A medicina evoluiu muito mais nos últimos 50 anos do que nos 50 séculos que a precederam.
transplante. O transplante de órgãos e tecidos é uma ciência médica multidisciplinar que consiste na remoção de um órgão do enfermo em sua substituição por outro, e na maioria das vezes procede até de uma pessoa que está morrendo, que morreu, de um cadáver. No caso de rins e fígados, a doação a recepção pode ocorrer inter vivos. Transplante, órgãos inteiros, como coração, ou parte de um órgão, como o fígado, transplanta visando a recuperação de áreas atingidas por queimaduras graves. Considera-se que o transplante, então, é uma ciência multidisciplinar, porque só é possível realizar com aqueles que são compatíveis do doador e o receptor. A ciência estabelece regras e métodos para o transplante, e o nome aqui dessa ciência é transplantologia. A ciência está ainda em fase experimental, mas já tem desenvolvido-se bastante. Visto que haja transplante de corações, fígados, rins, e torna-se uma coisa corriqueira em todo mundo. Vamos falar do xenotransplante. Além da transplantação clássica, há também uma fase experimental, como por exemplo o xenotransplante, que é um enxerto de órgãos de animais em seres humanos. A essa transplantação dá-se o nome de heterologa. Mais adiante, vamos falar mais sobre isso nesse estudo. Vamos aos exercícios do texto 1. Relacione a coluna A com a coluna B. Ciência médica que consiste na remoção de um órgão enfermo em sua substituição por outro, na maioria das vezes que procede de um cadáver. A ciência chama-se transplantologia, letra E. A ciência que estabelece as regras, essa daí chama-se transplante, letra B. Letra B. Letra C, ciência multidisciplinar. Ciência multidisciplinar. 6.2, agora sim, a ciência que estabelece regras e métodos de transplante de órgãos e tecidos. Letra E, transplantologia. 6.3, também chamada de heterologa, trata-se de enxerto de órgãos e animais em seres humanos. Letra D, xenotransplante. 6.4, sua doação e recepção pode ocorrer inter vivos. Aqui vem a letra A, rins e fígado. Disse do transplante por exigir o concurso de mais diversas disciplinas e especialidades médicas. Letra B, transplante. Vamos ao texto 2, a história da doação de órgãos. Embora a transplantologia seja uma ciência nova, suas possibilidades vêm sido exploradas ao longo de milênios. Sábios e médicos, antes do surgimento da moderna tecnologia hospitalar, sonhavam um dia que o transplante de órgãos e tecidos seria rotineiro. Quase que nos voltamos à Bíblia Sagrada, descobrindo que o próprio Deus, há quase 3.000 anos, já havia falando de transplante de órgão, mais precisamente do coração. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração novo. Israel, por volta do ano 580 a.C., o Senhor Deus, através de Ezequiel, prometeu isso. Dar-vos-ei o coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Aqui é claro que o profeta está falando de forma metafórica, mas não obstante isso, é uma possibilidade hoje médica e comprovada cientificamente. Na época, talvez alguém pudesse julgar que isso seria impossível clinicamente, mas hoje se realiza transplante. Falemos da China. Alguns séculos depois de Ezequiel, os médicos chineses também puseram a conjecturar essa possibilidade. Narra uma lenda do século III a.C., onde o Dr. Pian Xiang
realizou uma cirurgia tão espetacular que até hoje não foi efetuada em nenhum hospital moderno. Quando 2 soldados dormiram, ele sorrateiramente trocou o coração de ambos. Teria o bom doutor usado anestesia? O certo é que o procedimento alcançou sucesso. Nessa lenda, infantes que nem o perceberam. E passados 100 anos, outro médico chinês também faria a mesma coisa. O Dr. Wao Tao conta que realizou um transplante de vísceras. Embora tais fatos estão envolvidos com lendas, a possibilidade de transplante de órgãos já era tecida e cogitada pelos antigos. Falemos da Arábia. Acredita-se também que essa história de Cosme e Damião, que vieram por volta do século IV da nossa era, foi originalmente da Arábia, educado numa família nobre cristã. Os irmãos gêmeos dedicaram-se ao serviço divino e começaram a estudar com afinco como se fazia medicina e como se entregava às pesquisas farmacológicas. Já formados em Acta e Pácio, pois esses eram seus verdadeiros nomes, saíram a praticar, inicialmente exercendo seu ministério na Síria e em seguida na Ásia Menor. Na cura de enfermidades, eles utilizavam apenas a medicina, orando por seus pacientes e invocando o nome do Senhor. Nós curamos as doenças em nome de Jesus e pelo seu poder. Dizem que os seus adeptos certa vez realizaram um transplante a fim de livrar de um dos auxiliares de morte certa. Se atrás de toda lenda há um fundo de verdade, podemos dizer que os doutores Cosme e Damião haviam conquistado avanços no tratamento da doença. A França, na verdadeira história de transplante, começa também em 1902 na França. Nesse ato cirúrgico, Alex Carrel, que viveu de 1873 a 1944, descobriu uma técnica capaz de ligar os vasos sanguíneos e, a partir daí, realizar cirurgias mais delicadas e complexas. Esse cientista brilhante deixou de crer em Deus. Aos seus pares, deixou uma exortação grave e bem apropriada. A obrigação de vocês é dar o máximo nos estudos profanos, física, química, filosofia, matemática, mas ao mesmo tempo adquirir e manter uma ciência religiosa. Inglaterra. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que a transplantologia alcançou seus maiores avanços. As bases de compatibilidade genética. Os bombeiros de Londres causavam queimaduras graves na população, requerendo constantes enxertos cutâneos. E nessa emergência, o biólogo Peter Bryan Medawar, de 1915 a 1987, veio a constatar se o órgão a ser transportado não for compatível com o receptor, a rejeição coloca tudo a perder. Estados Unidos. Coube ao médico americano Joseph Murray, de 1919 a 2012, a honra de realizar o primeiro transplante bem-sucedido na história da medicina. Em 23 de dezembro de 1954, ele transplantou um rim de Ronald Herrick em seu irmão gêmeo, Richard. O desafio foi grande e pontuado de fortes emoções, conforme narra o próprio Dr. Murray. Houve um silêncio coletivo na sala de operações à medida que fomos retirando gentilmente os grampos dos vasos que tinham acabado de ser ligados ao rim transplantado. A medida de fluxo de sangue que foi sendo restaurada no rim começou a engrossar e ficar rosa. Depois do transplante, Richard chegou a viver mais 8 anos. Naquela época, foi um triunfo singular. África do Sul. A primeira cirurgia que haveria de marcar definitivamente o transplante de órgãos foi realizada 3 de dezembro de 1967, na cidade do Cabo, no hospital Groote Schuur. Dessa interessante metrópole sul-africana, o Dr. Christian Barnard
substituiu o coração de Luz Wesky pelo um jovem de 25 anos que acabara de morrer em um acidente automobilístico. O Dr. Bernard, visto que haja morrido 3 semanas depois da cirurgia, levou a comunidade médica mundial a interessar-se pelo transplante cardíaco. Ao mesmo tempo, as interrogações éticas ganhavam voz e eloquência. Até que ponto podemos mexer com o coração humano? Tinha-se a impressão de que a transplantação cardíaca alteraria a personalidade do receptor. A polêmica forçou o Dr. Bernard a dar a seguinte declaração: a partir de um determinado momento, a gente é apenas um pesquisador e tem de se ater ao fato de que o coração tem apenas a função de bombear o sangue. Um transplante de coração não é mais que o transplante de rins ou de fígado. Na ocasião, até parecia que se estava transplantando a alma e não o coração. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e para errado. 6.6. Tirai de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Essa profecia sobre a conversão da nação hebreia ao Deus de Jacó é ao mesmo tempo uma referência figurada ao transplante fisiológico, certo? Dentro da liberdade que Deus nos deixou, devemos trabalhar a natureza e descobrir-lhe os segredos, certo? Embora a Bíblia não seja um livro científico, não contradiz a verdadeira ciência, pois essa sempre dependeu da sabedoria divina, certo? Foi durante a Segunda Guerra que a transplantologia alcançou seus maiores avanços à base de compatibilidade genética, certo? 6.10. A descoberta da ciclosporina em 1978 tornou possível o transplante sem que haja consanguinidade entre doador e receptor, certo? A transplantação aqui está errado, tem que haver, sem que haja consanguinidade, está certo. 6.11. A transplantação cardíaca altera a personalidade do receptor porque a alma do doador é transplantada com o coração, errado. Vamos ao relaciona colunar de acordo com coluna B. Na cura das enfermidades, não utiliza apenas a medicina. Oravam por pacientes, invocando o nome do Senhor. Conforme os mesmos testemunharam, nós curamos as doenças em nome de Jesus e pelo seu poder. Aqui os irmãos, né? Acta e Pácio, conhecidos como Cosme e Damião. Letra D. 6.13. Descobriu a técnica de ligar vasos sanguíneos, possibilitando a transplante de órgãos, jamais deixou de crer em Deus, exortava os colegas a adquirir e manter uma ciência religiosa proporcional aqui a filosofia, fisiologia e física que arruinariam a sua fé. Aqui foi Peter Brian Mader, que foi jamais deixou de crer em Deus, cientista brilhante. Perdão, aqui foi Alex Carrel. Alex Carrel, e a letra aqui é letra A. Vamos ao 6.14. Constatou que se o órgão a ser transportado não for compatível com o receptor, a rejeição colocará tudo a perder. Aqui, quem foi na Inglaterra, né? Foi na história. Aqui isso. Foi Peter Brian Medawar. Peter Brian Medawar, que é a letra B na 6.14. 6.15, realizou o primeiro transplante bem-sucedido na história da medicina. Em 23 de dezembro, transplantou um rim de Ronald Reagan, seu irmão gêmeo Richard, que chegou a viver mais 8 anos. Aqui foi o médico Dr. Christian Bernard, Joseph. Isso foi nos Estados Unidos e foi Joseph E. Murray. Joseph E. Murray. A resposta correta da 6.15 é letra E. E finalmente realizou o primeiro transplante de coração, respondendo às questões éticas que se levantavam a partir de seu
determinado momento, a gente é apenas um pesquisador e tende-se até ao fato que o coração tem apenas a função de bombear o sangue. Um transplante de coração não é mais que um transplante de rins ou de fígados. É Peter Brian Medauer, letra B na 616. Vamos ao texto 3, a história da doação de órgão no Brasil. Se não fosse a burocracia, o Brasil teria conquistado o pioneirismo na área de transplantes cardíacos. Em 1967, Euríclides de Jesus Zerbini, Dr. Zerbini, 1912 a 1993, já estava preparado quando Christian Bernard para ser o primeiro cirurgião a transplantar um coração humano. Quem esclarece o fato é o médico anestesista Rui Vaz Gomide, do Amaral, em depoimento à revista Veja, de 16 de outubro de 2013. A equipe do Dr. Zerbini tinha tudo para ser a primeira no mundo a realizar um transplante cardíaco em 1967. Só não foi porque a clínica médica do hospital não liberava os pacientes para que Dr. Zerbini, com a estranha alegação que lhe faltava cultura geral. Zerbini podia até não ser muito culto, mas era um gênio em cirurgia e foi o melhor cirurgião do país até hoje. Não surgiu outro igual, ele não perdia um movimento cirúrgico, dissecava com perfeição, era um perfeccionista, um obcecado. Ele não sabia fazer ou fazer outra coisa. O primeiro transplante cardíaco no Brasil deu-se pelo Dr. Zerbini a realizar no primeiro transplante em 25 de maio de 1968. Ele foi o quinto médico no mundo a realizar essa operação. Nesse dia, ele já avançava pela noite, ele transportou o coração de Luiz Ferreira Barros, que tinha sido morto por um atropelamento, no peito de João Ferreira da Cunha. Seu paciente, conhecido como João Boiadeiro, não viveria muito, mas o suficiente para mostrar a visibilidade ou a viabilidade da transplantologia. O Centro Cirúrgico do Hospital das Clínicas de São Paulo foi o cenário desse primeiro transplante cardíaco na América Latina. Ainda nos anos 60, o Dr. Zerbini realizaria mais 2 transplantes de coração. Em 1985, já aos 73 anos, ele voltou aos transplantes e, nessa fase, dispunha de medicamentos anti-rejeição e, assim, o primeiro transplante de coração em paciente com mal de Chagas foi feito por ele no dia 3 de junho desse ano. Em sua carreira de quase 60 anos, o Dr. Zerbini realizou 40 mil cirurgias cardíacas. Ele sentia-se muito bem num centro cirúrgico, segundo atesta seu amigo e companheiro de equipe, Ruiz Vaz Gomes do Amaral. Zerbini dizia detestar sábado e domingo, porque não podia operar, até o dia que o filho dele morreu. E Zerbini passou a operar de segunda a segunda, vivendo praticamente no hospital. Aquela morte acabou com ele. Eduardo, o filho do meio, morreu em um acidente de carro no dia em que passou no exame para a residência da cirurgia no Hospital das Clínicas. Era o único dos 3 filhos do Dr. Zerbini que havia feito medicina. Uma das maiores realizações foi a criação do INCOR, Instituto do Coração ligado ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. A instituição é conhecida em todo o mundo por sua excelência e realizações pioneiras. O sucesso da transplantologia brasileira. Hoje, graças a Deus, a transplantologia brasileira é uma das mais desenvolvidas no mundo. Não precisamos viajar aos Estados Unidos ou Europa a fim de submeter a um transplante de rins, fígado ou coração. Aqui mesmo contamos com recursos humanos, técnicos e materiais e comprovada excelência. Mas o caminho percorrido não foi curto, nem fácil. Desde o primeiro transplante realizado em nosso país, que foi o de córnea,
em 1954 até hoje, muitas lágrimas foram derramadas, todavia muitas vidas também foram salvas. E agradecemos a Deus por esse particular avanço. Vamos aos exercícios desse texto. Marque-se para certo e para errado. O Centro Cirúrgico do Hospital das Clínicas de São Paulo foi o cenário do primeiro transplante cardíaco da América Latina, realizada pelo Dr. Euríclides de Jesus Zerbini, certo? Se não fosse a burocracia, o Brasil teria conquistado o pioneirismo na área de transplantes cardíacos pela mão do Dr. Euríclides de Jesus Zerbini, certo também. 619, o primeiro brasileiro a receber um transplante cardíaco foi João Ferreira da Cunha, o João Boiadeiro, em 25 de maio de 1968, certo? 620, a transplantologia brasileira não se desenvolveu. Os brasileiros precisam ir aos Estados Unidos, Europa, a fim de submeter um transplante. Errado, 620. 621, o primeiro transplante realizado no Brasil foi o de córneas, em 1954, certo? Vamos ao texto 4 agora, a doação de órgãos e tecidos no âmbito legal. Enquanto escrevia esse livro, o autor assistiu um filme que deixou bastante preocupado com os rumos da transplantologia. A obra, dirigida por Balthasar Kormákur, traz um título perturbador. Fala sobre o tráfico de órgãos. O cineasta faz uso de um realismo agressivo para retratar o que vem acontecendo no submundo das nações mais poderosas da Terra. O enredo é assustador. O drama começa quando Paul, o protagonista da história, viaja ao México a fim de comprar um pulmão para sua filha. A situação da menina era grave e não havia órgão disponível nos Estados Unidos. Já no México, Paul contata uma quadrilha especializada no tráfico de órgãos humanos e descobre que, para salvar a filha, um menino e sem nome teria de ser assassinado. Após algumas hesitações e depois de uma discussão acalorada com a esposa, decide não se utilizar daquele serviço que seria oferecido pelo crime organizado. Por mais que amasse a filha, jamais haveria de permitir que um garoto inocente e desprotegido fosse sacrificado para salvá-la. Nem sempre um pai age com grandeza moral e ética como a de Paul. A maioria nem busca saber a origem dos órgãos transportados. Para evitar coisas assim, o Brasil elaborou uma lei disciplinando o transplante de órgãos e tecidos. Uma lei eficaz e profundamente humana. A Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, aonde faz uma referência internacional à lei da transplantologia. Aqui há parâmetros oficiais quanto a população não se acha devidamente cônscia sobre a urgência de órgãos e tecidos. O presidente Fernando Henrique Cardoso resolveu mudar esse quadro e criou o Sistema Nacional de Transplante através de um arcabouço jurídico eficaz que levasse a consideração e o respeito à vida humana. Já em vigor, a capacitação e distribuição de órgãos, como se verificou, aumentou em 50% o número de procedimentos cirúrgicos. E dessa forma, o Brasil veio ocupar o segundo lugar no ranking internacional de transplantes, perdendo apenas para os Estados Unidos. A lei também é bastante frágil ao presumir que todos os brasileiros fossem doadores começassem a perder apoio popular. Na confecção de novas carteiras de identidade, onde declara se a pessoa é doadora ou não doadora, e isso por meio de uma medida provisória de número 1718, 6 de outubro de 1998. Em 20 de outubro de 2000, o Executivo também publicou outra medida provisória acerca de órgãos e tecidos e partes na carteira de identidade.
Para tranquilizar de vez a nação, o Palácio Planalto sancionou em 23 de março de 2001 a Lei 10.211, que é um artigo que dispõe o diploma legal a retirar tecido de órgãos e partes do corpo das pessoas recém-falecidas para transplante ou com finalidade terapêutica. Apesar de todas as dificuldades da lei, permitiu que avançássemos nessa área tão difícil e estratégica. Sobre a contestação da morte encefálica, também criou-se outra lei, a Lei 9.434, que exige a comprovação da morte encefálica para poder retirar órgãos. Sobre a autorização de familiares do morto a respeito da doação, seus órgãos e tecidos são doados. E aí envolve o artigo 4º da lei. Sobre a doação de órgãos e tecidos intervivos, também o artigo 9 normaliza isso. E no parágrafo 3º, temos a exposição do legislador. Essas disposições evitam o comércio de órgãos e tecidos, que chegaria ao ponto de mutilar os mais pobres e desfavorecidos em benefício dos ricos e poderosos. Sobre a publicidade de transplantes, com o intuito de evitar que o transplante de órgãos e tecido transforme num comércio sórdido e grosseiro, a lei proíbe qualquer publicidade sobre o procedimento. A finalidade primordial da lei é manter a transplantologia como ação social, voluntária, gratuita, anônima e amorosa. Sobre a dignidade do cadáver. Na área da transplantologia, deve prestar atenção não apenas o receptor, mas também no doador. Se o cadáver haverá de ser tratado com dignidade e respeito, pondo o corpo uma objeção, que é uma fonte da vida para outras vidas. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. No Brasil, a Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, dispõe sobre o transplante de órgãos e tecidos, facilitou a capacitação, tem como princípio o respeito, doador e seleção justa dos receptores. Todas estão corretas. Visando coibir o comércio e o uso indevido de órgãos e tecido, a Lei 9.434 exige a comprovação da morte cefálica, a autorização dos familiares e proíbe qualquer publicidade. Todas estão corretas. 624. O transplante intervivo só é permitido quando... Letra B. Se tratar de órgãos duplos, se tratar de partes do corpo que não impeça o doador e não cause a doador mutilação ou deformação. Todas estão corretas, novamente. Vamos para os exercícios. Marque C para certo e para errado. A lei que dispõe sobre a doação de órgãos e tecidos humanos deve ser aplicada com máximo rigor, a fim de evitar sua comercialização e possibilização desumanas, imorais e criminosas. Certo? 626. A transplantologia deve ser mantida como ação social, voluntária, gratuita, anônima e amorosa. Certo. 627. Uma vez retirados os órgãos de um cadáver, não há por que se preocupar com o aspecto, pois é só um corpo sem alma que será sepultado. Errado. 628. Faz parte da ética do transplante preparar devidamente o cadáver do doador, a fim de que seu corpo não venha demonstrar ter sido mutilado devido ao explante dos órgãos. Certo. Vamos ao texto 5. A doação de órgãos e tecido no âmbito teológico. O que a Bíblia diz sobre a doação de órgãos e tecidos? Especificamente, nada. Todavia, o princípio do amor abnegado e do doador encontra-se em várias passagens. Portanto, doar órgãos é um ato que reflete a essência da mensagem cristã. O primeiro princípio é o princípio do amor. De acordo com o ensino de Jesus, a lei e os profetas resumem nesses 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39.
Quando alguém doa seus órgãos, não deixa de imitar o próprio Cristo, que por amor doou-se de corpo e alma. Filipenses 2, 6, 11. E foi o que deixou bem claro, conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. O verdadeiro amor constrange a doação. Não é fácil uma família tratar de semelhante assunto numa hora de lágrimas e de alguém que está perdendo alguém que ama. Que as igrejas estejam preparadas para auxiliar os membros da família. Falemos da xenotransplante. É antibíblico? Com o xenotransplante é o enxerto de órgãos e tecido de animais em seres humanos. Ainda que cientificamente para aceitável, teologicamente não o é. Pelo menos é o que depreendo da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, porque não devemos misturar a carne humana com a carne animal. Na lei de Moisés, o relacionamento é terminantemente proibido. Levítico 18, verso 23. Ao verter o contato, o autor sagrado explica o porquê da proibição divina. Diz que confusão é. Em sua primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo também deixa claro que há distinção entre a carne humana e animal. 1 Coríntios 15, 39. Ora, se Deus não permite a fusão de carnes diferentes, já foram experimentadas, mas seus resultados não são nada animadores. Se a transplante indivíduo da mesma espécie já acarreta desafio e perigo, por considerar, por exemplo, essas diferenças fisiológicas entre seres humanos e animais, será que os órgãos desse não carregam bactérias que seriam nocivas ao homem? E quanto à pressão sanguínea? Ainda que semelhante, não é igual. Por isso, recomendamos que deixe tais experimentos de lado. O transplante de órgãos artificiais. Se, por outro lado, somos contra a xenotransplante, por outro lado, somos a favor de uso de órgãos artificiais, com ligas metálicas na recuperação de fraturas graves. A máquina de hemodiálise, por exemplo, substitui rins e os respiradores mecânicos. Teologicamente, não vemos qualquer impedimento ao uso de órgãos artificiais. E isso inclui, por exemplo, bengalas, muletas, tudo para equilibrar as pessoas que precisam. E tais implementos não saem do campo da ficção científica. Doação de sangue. Não há qualquer impedimento bíblico com a doação de sangue, apesar que as testemunhas de Jeová são contra. Mas Deus nos deixa bem claro que ele é contra o ingerir sangue. E a doação de sangue não tem nada a ver com ingerir ou beber sangue. Nisso, conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Portanto, a doação de órgãos, a doação de sangue, é assim como Cristo mostra-nos o amor sem reserva para salvar a vida de alguém. Vamos aos exercícios do texto 5. Marque-se para certo e é para errado. A Bíblia contém muitas passagens tratando especificamente da doação de órgãos e tecidos. É errado. Embora a Bíblia não fale especificamente da doação de órgãos e tecidos, o princípio do amor abnegado e doador encontra-se em várias suas passagens, certo? É papel da igreja coagir a família enlutada a doar órgãos do seu morto. Errado. 6:32. A igreja não deve forçar a família enlutada a doar órgãos do seu morto, mas consolá-la nessa decisão de amor e desprendimento, certo? Ainda que cientificamente o xenotransplante pareça aceitável, teologicamente não o é, certo? Segundo o princípio de Levítico 18:23, que proíbe a fusão da carne humana com a carne animal, o xenotransplante com fusão é certo. Segundo 6:35, segundo o autor, pastor Claudionor de Andrade, não há impedimento bíblico ao uso de órgãos artificiais para reparar ou substituir partes do corpo humano, certo? Vamos ao 6:36. Se
é, de fato, a vida do corpo nada mais natural para o cristão do que doá-lo, certo? 6:37, o cristão não deve doar nenhuma parte do seu corpo para que não esteja incompleto quando no arrebatamento da igreja. Errado. 6:38, independente do que houvermos doado do nosso corpo, na eternidade seremos perfeitos como os santos anjos, certo? Vamos agora ao último texto, a ética da doação de órgãos. Lançado em 2010, o filme Happy Man, ou Resgate de Órgãos, faz uma abordagem sombria e pessimista do futuro da medicina. O enredo da obra, dirigido por Miguel Sapochnik, gira em torno de Union, uma empresa que tem um negócio de fabricação e locação de órgãos artificiais. Entre os seus funcionários, a entidade conta com o eficiente trabalho de coletores. A função desse é retomar os aparelhos dos inadimplentes de maneira fria e metódica. O grupo intima os devedores a abrir-lhes o corpo e retira o artefato, deixando morrer sem qualquer assistência. No tópico anterior, dissemos ser favoráveis à criação de órgãos artificiais, a fim de suprir a falta dos naturais. Todavia, há uma questão a ser considerada. Caso a tecnologia médica evolua a esse nível, com os enfermos mais pobres haverão de adquirir corações, pulmões, fígados e rins. Quisera esse admirável mundo novo chegasse, tornando realidade para os cristãos que necessitam desses órgãos. E aqui vêm as razões e os fundamentos da ética. No que tange ao transplante de órgãos e tecido, mostraremos algumas linhas mestras ao posicionamento ético. Primeiro, deve ser gratuito e anonimato. O transplante é uma política pública que deve ser dedicada e frágil e que deve ser mantida. Deve ser, os princípios é gratuidade, nada deve ser obrigatório. E o anonimato é a verdade legal da venda e compra de órgãos. O anonimato é fundamental também para o êxito do transplante. Recomenda que não haja vínculo, a não ser que sejam membros da família que são compatíveis. Mas no caso particular, uma coisa é a família dedica de forma amorosa e Deus os abençoe e cubra da graça. Quanto à universalidade, mantendo a gratuidade e o anonimato no transplante de órgãos e tecido, teremos também a condição de manter a sua universalidade. Dessa forma, os mais ricos não terão qualquer precedência sobre os mais pobres. Se o transplante é realizado no hospital, sob a supervisão de médicos, todos os pacientes, quer pobres, quer ricos, terão oportunidades iguais. Voluntariedade, mantendo-se gratuitamente e anonimato e a universalidade, também a voluntariedade do transplante. Todos saberão que isso é algo voluntário e não haverá recompensa financeira. A família de um doente terminal conscientiza, se o caso resolver doar os órgãos. Imagine a gratuidade. Não fazem parte do processo de transplante, que aconteceria a voluntariedade. Aqui, os familiares do enfermo decidem e apresentam os órgãos conforme a necessidade daqueles que precisam. Respeito à natureza humana tem como objetivo salvar a vida, a substituição dos órgãos comprometidos para que salve a vida de alguém. A Epístola de Hebreus também diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Lendo esse verso, chegamos à conclusão que em nossa estrutura cerebral é mexer com o nosso espírito, pois o cérebro é órgão que liga a alma e o corpo. Os limites da doação intervivos. Se o transplante for intervivos, não poderá o doador comprometer o seu bem-estar nem o seu estado clínico. Ele deve doar rins ou mais 70% do fígado pelo motivo da gratuidade. E a lei proíbe que o doador se mutile para beneficiar o receptor. A dignidade do doador. No processo de transplante,
É imprescindível que esse princípio fique bem claro. O corpo do morto não pertence ao mundo, mas à sua família. Por isso, caso resolva doar órgãos e tecidos, devem os médicos, após extração, preparar o cadáver de tal forma que venha evidenciar o explante. Conclusão. Apesar de seus tropeços doutrinários, os irmãos da galáxia eram movidos pelo amor, além disso, da mera doação. O apóstolo Paulo menciona isso em Gálatas 4,15, porque vos dou testemunho que, se possível fora, arrancaria os olhos e me doarias. Esse é o amor cristão, o amor que constrange. O amor, como o Salmo 17, verso 8 diz, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das suas asas. Como um dos rins pode-se ainda ter uma vida normal, doando-se parte do fígado, logo se regenera. Com a nossa morte, o coração seja levado a bater num outro peito. Mas doar os olhos em vida, quem estaria disposto a semelhante sacrifício? Vemos nos Gálatas um amor total. O Senhor Jesus não doou apenas o órgão, doou-se por completo, a fim de que pudéssemos desfrutar uma vida eterna e plena ao lado do Pai Celeste. Doar órgãos é um ato mais puro do amor cristão. Vamos aos exercícios desse texto. 4 princípios fundamentais ao êxito da transplantação. Aqui é a gratuidade, o anonimato, a universalidade e a voluntariedade. Letra A. Letra A, 639, letra A. 640. Não convém que haja vínculo entre a família doador, cadáver e o receptor, para se evitar aqui que o receptor conheça o histórico médico do doador. Letra B, pressões, constrangimento, ambas, todas estão corretas. 641. A gratuidade, o anonimato, a universalidade na transplantação garante que o critério a vigorar seja o grau de enfermidade do receptor, né? O grau de enfermidade. Letra B. Ainda que fosse viáveis, são proibidos os transplantes de cérebros e gônados, né? Cérebros e gônados. Aqui é letra C. Marque C para certo e E para errado. Nenhuma lei, a não ser a do amor, obriga-nos a doar nossos órgãos ou nossos entes queridos. A doação tem que ser motivada pela solidariedade e abnegação, certo? A fim de salvar vida, a transplantologia pode ultrapassar todos os limites. Errado. Lendo Hebreus 4:12, concluímos que mexer em nossa estrutura cerebral é mexer com o nosso espírito, pois o cérebro é a órgão que liga a alma e o corpo, certo? 646, no processo de transplantação, tanto o receptor quanto o doador precisam ser tratados com dignidade, ambos expressam a imagem e a semelhança de Deus, certo? Vamos à revisão dessa lição. Marque C para certo e para errado. Transplantologia, a ciência que estabelece as regras, os métodos de transplante de órgãos e tecidos, certo? Alex Carrel, que descobriu a técnica de ligar vaso sanguíneo, possibilitando a transplantação de órgãos, jamais deixou de crer em Deus, exortava os colegas a não deixar que a sua filosofia, filologia e física lhe arruinasse a fé, certo? Embora a Bíblia não seja um livro científico, não contradiz a verdadeira ciência, pois está sempre dependendo da sabedoria divina, certo? A transplantação cardíaca altera a personalidade do receptor, porque a alma do doador é transplantada com o coração. Errado. 651. Centro cirúrgico do Hospital das Clínicas de São Paulo foi o cenário do primeiro transplante cardíaco da América Latina, realizada pelo Dr. Euríclides Jesus Zerbini, certo? 652. A transplantologia brasileira não se desenvolveu. Os brasileiros precisam ir aos Estados Unidos ou Europa a fim de submeter um errado. O primeiro transplante realizado no Brasil foi de córneas, em 1954, certo?
654. O transplante intervivo só é permitido quando se tratar de órgão duplo e não causar mutilação nem morte do doador, certo? No Brasil, a Lei 9.434, 4 de fevereiro de 97, dispõe sobre o transplante de órgãos e tecidos, certo? 656. A transplantologia deve ser mantida como ação social, voluntária, gratuita, anônima e amorosa, certo? 657. Uma vez retirados os órgãos e o cadáver, não há por que se preocupar com seu aspecto, pois só um corpo sem alma que será sempre errado. 658. Embora a Bíblia não fale especificamente de doação de órgãos e tecidos, o princípio do amor abnegado doador encontra-se em várias suas passagens, certo? A igreja não deve forçar a família enlutada a doar os órgãos do seu morto, mas consolá-lo nessa decisão de amor e desprendimento, certo? Seguindo o princípio 660, seguindo o princípio Levítico 18, 23, que proíbe a fusão da carne humana com a carne animal, o xenotransplante com fusão é certo. 661, cristão não deve doar nenhuma parte do seu corpo para que não esteja incompleto quando do arrebatamento da igreja, errado. 662, gratuitamente, anonimato, universalidade e voluntariedade são fundamentais ao êxito da transplantação, certo? A fim de salvar a vidas, a transplantologia pode ultrapassar todos os limites, errado. E 664, a última, no processo de transplantação, tanto o receptor quanto o doador precisam ser tratados com dignidade. Ambos expressam a imagem e a semelhança de Deus, certo? Com isso, nós encerramos a lição de número 6. Agora viremos fazer uma revisão do teste 3, que engloba a lição 5, que falamos da eutanásia, e a lição 6 sobre transplante de órgãos e tecidos. Então, vamos à revisão da prova. O aluno agora presta atenção para que você tenha sucesso no seu teste. Nós iremos fazer uma revisão e se você prestar atenção, você pode anotar as respostas para que tenha sucesso no seu teste 3. Teste 3. Primeira pergunta. O enfermo terminal, cuja vida depende de suportes artificiais, só deve ser removido de tais meios quando sua morte encefálica for rigorosamente comprovada. Certo. Primeira, letra A, certo. Segunda, leitura da Bíblia, oração e comunhão dos santos são meios da graça que deve ser ministrado aos doentes terminais. Certo. Então, a 1 está certo, a 2 está certo. Vamos a 3. O ladrão que na cruz encontrou a salvação em Cristo, na fase terminal de sua existência, mostra que a capelania hospitalar é desnecessária. Errado. Mostra que é necessária a capelania hospitalar. Então, a 3 está errada. A 1 e a 2 certa, a 3, letra B, errado. Quarto, a única morte desejável e boa que encontramos na palavra de Deus é o morrer na esperança cristã. Certo. 4, certo. Letra A. 5, a fim de se constatar seguramente o óbito, há de que se verificar não apenas a morte cortical, mas se o encéfalo cessou de executar suas funções. Certo, a 5 está certo. 6. O médico que teme a Deus sabe que tanto é sagrada a vida do paciente em coma irreversível como a do enfermo incurável, cuja única esperança é o transplante de um órgão. Certo. Nenhuma lei, a não ser a do amor, obriga-nos a doar nossos órgãos ou de nossos entes queridos. A doação tem que ser motivada pela solidariedade e abnegação. Certo, a 7ª está certo. 8º, a fim de salvar vidas, a transplantologia pode ultrapassar todos os limites. Errado. 8º, errado. Lendo Hebreus 4:12, concluímos que se mexer em nossa estrutura cerebral é mexer também com o nosso espírito, pois cérebro é órgão que liga a alma ao corpo. Certo. Letra A, certo.
10. A transplantologia é a ciência que estabelece as regras, os métodos de transplantação de órgãos e tecidos. Certo, na 10, certo. Alex Carrel, 1873 a 1944, descobriu a técnica de ligar vasos sanguíneos, possibilitando a transplantação de órgãos, e jamais deixou de crer em Deus e exortava os colegas a não deixar que a sua filosofia, filologia e física lhe arruinasse a fé. Certo, letra A, certo, na 11ª. 12ª. Embora a Bíblia não seja um livro científico, não contradiz a verdadeira ciência, pois esta sempre dependeu da sabedoria divina. 12, certo, letra A. 13. A transplantação cardíaca altera a personalidade do receptor, porque a alma do doador é transplantada com o coração. Errado. A 13, letra B, errado. 14. O centro cirúrgico do Hospital das Clínicas, São Paulo, foi o cenário do primeiro transplante cardíaco na América Latina, realizada pelo Dr. Euclides de Jesus Zerbini. Letra A, 14, certo, letra A. 15. A transplantologia brasileira não se desenvolveu. Os brasileiros precisam ir aos Estados Unidos ou Europa a fim de submeter a um transplante. Errado. Errado. A 15 está errado, letra B. 16. O primeiro transplante realizado no Brasil foi o de córnea em 1954. Certo, letra A, certo. Com isso, concluímos mais uma lição de ética. O aluno deve estudar agora a lição 7 e 8 para a semana, onde nós teremos a lição 4 de ética cristã. Lição 7 e 8 para a semana. Se você não é aluno, mas assistiu essa aula apenas para ganhar informação, parabéns, continua, as aulas são grátis. E, claro, se você quiser ser aluno, adquirir o seu certificado, entre em contato conosco. Nós lhe daremos acesso ao livro, que é uma plataforma digital. Você também terá acesso, tá tudo em PDF o livro, e também terá acesso ao WhatsApp do aluno para fazer os testes. Então, entre em contato conosco. Você pode assistir as aulas pelo YouTube, não importa em qual parte do mundo você está, se é Estados Unidos, Japão, América do Sul, Europa, Austrália, não importa. Você fala português, quer aprender teologia, quer tirar um certificado, assiste as aulas pelo canal do YouTube. Nós daremos acesso à plataforma para que você tenha acesso aos PDF e também às provas para fazer a sua avaliação. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal, clique ali naquela foto redonda, aparece um menu, clique no playlist, e ali você vai encontrar 235 pastas com 6.600 vídeos, uma verdadeira biblioteca bíblica para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal para que mais pessoas tenham acesso e conhecimento da palavra de Deus. Amém.